e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. No entanto, contra você eu tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Versículo 5. Portanto, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e faça as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Há, porém, uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas. Vou repetir: você odeia as práticas dos nicolaítas, não os nicolaítas. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos, Senhor, e nós queremos agora crescer no entendimento, crescer em graça, crescer em conhecimento. Que a palavra, Senhor, venha ao nosso encontro e venha nos trazer um grande aprendizado que possamos levar para a nossa vida. Que com certeza nós, levando para a nossa vida vai ser melhor de glória em glória, em nome de Jesus. Pode se assentar. Glória a Deus. Todo mundo está me ouvindo bem? Amém, graças a Deus. Irmãos, olha só, antes de falar, né? Antes de entrar na mensagem, né? Eu quero agradecer, né, os homens que puderam estar com a gente ontem, né? Ali na nossa confraternização, na nossa janta, na casa do irmão Guzmão, né? Tava top, né? Eu sou suspeito em falar, mas a gente rapou as panelas, irmãos, né? Graças a Deus, né? Eu ainda comentei com os irmãos, digo, hoje é noite de dormir tarde, né? Porque eu não conseguia deitar, né? Só rolar, né? Mas estava uma bênção, né? Ainda bem que não é todo final de semana, né? Porque senão aonde que ia parar, né? Mas estava uma bênção, né? Você que conseguiu estar, muito obrigado pela sua presença, né? Você que não pôde estar, na próxima, né? Esteja junto com a gente, né? E saia dali bem fortalecido fisicamente, né? Momento muito bom, né? A gente fez uma dinâmica, né? Muito bacana, aprendemos junto, crescemos junto e aumentamos a nossa comunhão. Amém? Sabe, irmãos, que esse tema, às vezes as pessoas têm um certo receio, né? Ou uma certa apreensão, ou não sei que palavra dizer quando a gente fala que a gente vai aprender alguma coisa sobre o livro de Apocalipse, né? Porque por muito tempo, muitas igrejas arremetem esse livro a mensagens de medo, a mensagem de julgamento, né? E a mensagem de condenação, né? Então, geralmente as pessoas pensam, poxa vida, hoje a mensagem é sobre algo do juízo, né? É sobre algo que precisa ser corrigido. Mas, na verdade, no Evangelho da Graça, né, nós temos um novo entendimento. Amém? E o título dessa mensagem, né, da ministração de hoje, é gratidão em forma de reciprocidade. Vamos dizer juntos? Vamos dizer gratidão em forma de reciprocidade. Todo mundo sabe o que é reciprocidade, irmãos? Amém? Todo mundo sabe o que é reciprocidade? Podemos ir direto para a mensagem? Podemos. Mas eu tenho o hábito de deixar tudo bem claro, né? Reciprocidade é uma atitude correspondida, né? Reciprocidade, ou seja, quem que amou quem primeiro? Foi nós que amamos a Deus ou Deus que nos amou? Deus. Alguém mais sabe? Foi nós ou foi Deus? A iniciativa foi de... Então Deus, Ele nos amou quando nós não éramos merecedores do amor dele.
E agora, a única forma que nós temos de retribuir é com reciprocidade. Amém? É correspondendo ao amor de Deus. Então, hoje, mais uma vez, nós vamos falar sobre o amor de Deus. Amém? E sobre a nossa gratidão em forma de reciprocidade. E sabe que o tema sobre amor é um tema bem propício, especialmente para o dia de hoje, né? Dia de hoje que é comemorado o Dia das Mães, né? Quero aproveitar e já, né, lhe felicitar um feliz Dia das Mães, né? Apesar que já estamos indo para o final do dia, né? Mas as mães são as pessoas mais especiais da nossa família, né? São aquelas que geram a vida, que dão a vida e, se preciso for, entregam a vida pelos filhos. Amém? E é o amor que é mais próximo e comparável ao amor de Deus. Amém? Então, já quero lhe felicitar, né? Lhe dar os parabéns pelo seu dia e que tenha um dia super abençoado. Não somente o dia, mas toda a sua vida. Amém? E sabe que, para a gente entrar nesse assunto, o texto que nós lemos começa dando uma série de elogios para aquela igreja, né? Começa dando uma série de elogios. E nesses elogios, muita coisa a gente se identifica. Todos nós vamos nos identificar com esses elogios, porque são práticas diárias nossas. Por exemplo, o texto deixa bem claro, né, que o Senhor, Ele conhece as nossas obras. Amém? Também fala que o Senhor conhece o trabalho árduo e a perseverança que a igreja tem em continuar a caminhada da fé. Também fala que a maldade intencional das pessoas, dos homens, que está ali naquele texto, naquela tradução, a maldade intencional, ela também não é tolerada pela igreja, né? Como assim que a maldade não é tolerada? O texto diz que nós não toleramos homens maus, pessoas más. E o que a gente faz com as pessoas que são más, se a gente não tolera? A gente responde a elas com amor e com graça. Amém? E é este amor e graça que vai transformando a vida da pessoa. Nós não combatemos a maldade com maldade, muito menos com julgamento ou condenação. Nós combatemos a maldade com amor e graça que estão em nós. Amém? Também fala que a igreja não se deixa enganar com pessoas que apresentam títulos religiosos, mas que na verdade são enganadores, né? São impostores, são pessoas que dizem, olha, eu sou, né? Tem aqueles anéis, né, de formação, eu sou presbítero tal, né? Ou sou presidente fulano de tal, né? Cargo não diz quem é quem. Amém? E muitas pessoas se aproveitam de cargos assim para querer impressionar a igreja e acabar ensinando coisas para o benefício próprio e não o verdadeiro evangelho. Mas aqui diz que essa igreja, ela não se deixa enganar com essas pessoas. E também fala que é uma igreja perseverante, né? Ou seja, é uma igreja que não desiste quando enfrenta dificuldades e também suporta sofrimentos e críticas por causa de Cristo. E o texto também destaca a não concordância com a prática dos nicolaítas. Amém? Todos sabem quem são os nicolaítas? Acho que não, né, gente? Quem são os nicolaítas, pastor? Os nicolaítas citados aqui eram um grupo de pessoas que se reunia para ensinar coisas que se opunham ao evangelho de Cristo.
Ou seja, era um grupo de pessoas que se reunia para se opor à igreja, para se opor aos ensinos de Cristo. Era um grupo que, além de ensinar coisas que não eram do Evangelho, eles tentavam distorcer a verdade que estava na vida dos cristãos para fazer com que aqueles cristãos saíssem do caminho. Então, por isso que o texto diz que a igreja odiava essas pessoas, ou melhor, a prática dessas pessoas, mas não as pessoas. Assim como Deus também não gosta de quem ensina a oposição ao verdadeiro evangelho, né? Por causa que o evangelho é um só. Amém? Nós não temos um outro evangelho. Nós temos o evangelho da graça e do amor de Deus. Amém? Então, os nicolaítas eram pessoas assim. E essa prática de não aceitar esses ensinos corrompidos, distorcidos, essas mentiras camufladas de verdade, né? Também está na lista de elogios dessa igreja. E por isso que eu falei que muitos de nós iríamos nos identificar com isso. Porque muitos de nós praticam, se não a maioria, se não todos. Nós praticamos isso. Mas, porém, tem uma queixa, né? Tem uma queixa nesse texto que está bem no versículo 4. E essa queixa é o abandono do primeiro amor. Amém? E é aqui que está o centro do nosso entendimento, do nosso aprendizado de hoje, é o centro da nossa mensagem. Sabe que, como assim, pastor, abandonar o primeiro amor? Eu gostaria por um momento que você lembrasse, né? Que você pensasse, que você lembrasse. De como que você conheceu a Deus. Como que você estava? Obrigado, pastor. Como que estava a sua vida quando você conheceu o amor do Pai? Você estava bem? Você estava bem emocionalmente, fisicamente, estava bem de saúde? A sua vida tinha um sentido completo? Ou a sua vida estava parecida com a minha? Ou havia um vazio interior dentro de você? Havia sentimentos ruins? Havia mágoas? Havia coisas que parecia que não tinha mais solução. E quem sabe algum de nós até por um instante pensou que não valia mais a pena viver. Quantos de nós já talvez estava pensando isso? Poxa vida, se a vida é só sofrimento, então não vale a pena continuar vivendo. E aí, de repente, você tem aquele encontro com o amor de Deus. Amém? Aquele encontro que ressignificou toda a sua vida. Aquele encontro que você disse, tá, mas espera aí. Que negócio é esse? Que loucura é essa? Poxa vida, todos sabem, a grande maioria sabe do meu testemunho, mas quantas vezes eu procurei significado para a vida, felicidade, né? Em tantas coisas, em tantos vícios, né? Em tantas diversões, e nada supria. Por quê? Porque tudo que a gente tenta se satisfazer, tudo que a gente tenta ser feliz com coisas dessa vida, deste mundo, é passageiro. Porque aquele momento pode até ser bom, mas quando passa o efeito daquela loucura, quando termina o dinheiro da festa, enfim, quantas pessoas tentavam ocupar esse vazio sendo consumistas, mas aquele consumo desenfreado, nada chega para a pessoa. E eu volto a dizer, eu não estou dizendo que a pessoa não deve almejar ter o melhor. Só que eu digo que não vale a pena gastar a vida nessas coisas. Por quê? Porque você vai pensar assim, poxa vida, a minha felicidade está no carro novo que eu vou comprar.
Aí você compra o carro novo. Só que depois que você terminou de pagar, o carro já não é mais novo. Já tem outro mais novo, com mais tecnologia. Aí você pensa, poxa vida, já não sou mais feliz com esse carro, então eu vou trocar por outro mais novo, né? E assim vai, desde um smartphone, desde um celular, desde qualquer coisa. O vazio interior que o ser humano tem é até ele descobrir que aquele vazio é do tamanho do amor de Deus. Amém? E aí sabe que quando nós tivemos aquele encontro com o amor de Deus, a gente pode comparar com o encontro de duas pessoas que se amam. Sabe aquele famoso amor à primeira vista? Você nunca viu a pessoa, você nunca viu. De repente vocês se veem. E aí acaba o mundo. Aí acaba o mundo. Porque daí a pessoa não enxerga mais nada, não pensa em mais nada, não fala sobre mais nada. A pessoa, a vida dela é aquela outra pessoa. E aí ela tenta conquistar aquela pessoa. E quando ela consegue, aí ela pensa, poxa vida, agora a minha vida está completa. Agora a minha vida completou. Só que completou em partes. Porque o amor está começando, né? Eu não passo o dia inteiro junto com aquela pessoa. Eu não moro junto com aquela pessoa. Eu vejo aquela pessoa tantas vezes por semana, ou pode ser até mesmo todos os dias. Eu vejo a pessoa que eu amo, eu vejo todos os dias. Só que o período que leva para a gente se encontrar, o período que eu estou trabalhando, o período que eu estou na minha casa, o período que eu estou nos meus afazeres, parece que leva uma eternidade. E eu não vejo a hora de me encontrar com essa pessoa que eu amo. E aí quando eu me encontro com essa pessoa que eu amo, por mais que eu passe o final de semana inteiro junto com ela, parece que foi fração de segundo. De tão bom que é, e de tanto que essa pessoa me completa e dá sentido para a minha vida. E sabe que aí as pessoas decidem se unir em casamento. E aí vão morar junto, né? E aí começa outra dinâmica, né? A dinâmica do conhecimento da pessoa. E aí às vezes aquele detalhe que a gente não percebeu enquanto estava no primeiro amor, a gente começa a perceber. E aí aquele detalhe muitas vezes não fecha com o nosso detalhe, né? Por exemplo, eu citei ali no grupo ali em Taquara semana passada, né? Um detalhe que para mim não era bom, mas que para minha esposa não fazia diferença, logo no início do casamento. E aquilo que não era bom para mim, eu acabei mudando a minha mentalidade, né, para adequar a nossa vida. E assim tem coisas que eu fiz para adequar a minha vida à vida da minha esposa, e muita coisa que a minha esposa fez na vida dela para adequar a minha vida, para que assim a gente continuasse, né? E isso é o amor, amém? Isso é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor não é aquela paixão que faz a pessoa só pensar naquilo ali. O verdadeiro amor é ajustar as diferenças para seguir a caminhada junto, amém? E sabe que quando a gente estava no primeiro amor, a gente não tinha vergonha ou timidez ou alguma espécie de medo, de receio de falar da pessoa que a gente amava para os outros. Era só o que a gente falava, né? A gente se tornava até chato, né? Porque estava lá o pessoal falando, você viu o futebol? Não, eu não vi.
Ah, mas como tu, né, não era fanático por futebol? Era. Só que agora eu estou amando. Né? Bah, e as irmãs, então? Bah, você viu o que aconteceu no último capítulo da novela, amiga? Ah, não vi. O quê? Mas, né, você sempre estava por dentro do assunto da novela, você não viu lá o Thiago Lacerda, o bonitão? Né, a outra atriz, eu só sei o nome de ator bonito, de atriz bonita, eu não sei, né? Né? Capaz o cara vai puxar um caso depois, né? Mas enfim, né? As mulheres ali, poxa vida, mas só você não viu o final da novela? O que tu estava fazendo? Ah, eu estava com o meu amado. E aí depois de um certo tempo de casamento, de união, aquele amor começa a esfriar e começa a virar rotineiro, né? E cotidiano. E aí a gente esquece, né? Muitas vezes a gente esquece todos os motivos que nos levaram a estar com aquela pessoa e a gente troca aqueles motivos. Aí a gente pensa assim, não, eu tô aqui porque né? Porque tem que estar, né? Fazer o quê? Né? Agora estamos aí, vamos continuar, né? E sabe que em muitas crises de relacionamento, né, em muitas crises de casamento, muitos estudos mostram, né, que quando um casal está numa crise, né, muitas vezes, a maioria das vezes, né, a solução é eles tirarem um tempo juntos, né, e saírem daquela rotina de desgaste, de estresse, de briga, de discussão, né, para que assim reacenda novamente o primeiro amor. Amém? Todos entenderam? Então vamos levar para o nosso texto, né? Vamos levar para o Evangelho. E eu quero dizer para vocês, irmãos, por incrível que pareça, creia, né, que em mais 5 ou 6 minutos nós vamos estar orando juntos, né? Quem estava aqui na reunião de quinta, que viu eu ministrar 40 minutos, hoje vai ver eu ministrar 20. Né? Claro, né? Cada ensino é um ensino. Mas levando, né? Levando para a nossa vida com Deus. Quantos aqui estavam com a vida totalmente feliz e realizada quando conheceram o amor de Deus? Levante a mão, por favor. Pode levantar. Ninguém. Então, todos vocês estavam com a vida parecida com a minha. Estavam com a vida arrebentada, sem sentido, vivendo um caos emocional e uma vontade muito grande de desistir de viver. Quem sabe as pessoas olhavam para você assim como olhavam para mim, né? Eu tive inclusive familiares que olharam para mim e foram até na casa dos meus pais na época e disseram, olha, o que tu precisa não é estar indo na igreja, né? Familiar meu disse para mim, olha, tu não precisa, a solução para a tua vida não é ir para a igreja. A solução para a tua vida é criar vergonha na cara e assumir responsabilidade de adulto. E eu não dei ouvido para aquelas pessoas. Por quê? Porque eu tinha me encontrado com o primeiro amor de Cristo. Amém? Glória a Deus. E todos nós somos assim. Todos nós somos assim. Quando tivemos esse encontro com o amor de Deus, não adiantava dizer para a gente, olha, o que tu quer lá no meio dos crentes? O que tu quer indo na igreja? O que tu quer dando glória a Deus? Né? E as nossas festas? E isso, e aquilo, e aquele outro. Mas a gente não queria saber de nada, porque a gente tinha encontrado o verdadeiro amor da nossa vida. Amém? Quantos de nós, na época do primeiro amor ali, né, de relacionamento, quantos de nós, quem sabe, ouviu alguém dizer, poxa vida, mas, né,
Tu gosta mesmo dessa pessoa? Né? Tu vai casar mesmo com esse colorado aí? Ou com esse gremista? Né? Poxa vida, né? Tu ama ele assim mesmo, né? Com todo esse cabelo. Né? Hoje eu não tenho mais, mas eu tinha o cabelo comprido quando eu era jovem, né? Mas, sabe? Aí as pessoas dizem, poxa vida, mas tu ama essa pessoa mesmo? Assim mesmo? Do jeito que é mesmo? E não adiantou ninguém dizer o contrário para a gente. Porque o nosso foco era estar junto da pessoa. Assim como não adiantou ninguém criticar quando a gente conheceu o amor de Cristo. Porque trouxe o verdadeiro sentido para a nossa vida, trouxe a cura interior para a nossa alma, trouxe paz para a nossa vida, sarou as feridas emocionais do nosso passado. Muitas vezes, muitos de nós tínhamos feridas da infância. Eu tinha feridas da infância, né? Mas essa é uma outra história, um outro testemunho, né? Que a maioria já conhece também ou não, né? Que era uma limitação física que eu tinha, e por causa dessa limitação física, eu era motivo de deboche na escola para todas as crianças. Quando eu chegava na escola, todas as crianças iam me esperar no portão para dar risada de mim. Aí me chamavam de ceguinho, de caolho, de um monte de coisa relacionado a isso. E aquilo ali foi me gerando uma ferida na alma. E aquilo ali despertou em mim uma raiva e um desejo de vingança. Mas quando eu tive um encontro com o amor de Cristo, eu vi que através dessa limitação, Deus estava querendo mostrar o amor dele para as pessoas que me criticavam. Porque eles falavam, porque eles não conheciam a Cristo. Amém? E sabe que nada fazia nós parar o nosso relacionamento, né, de amor. E nada fazia nós parar o relacionamento de amor com Deus, né? Quantas vezes no início da caminhada cristã ali, no início, né, do primeiro amor, quantos de nós tínhamos cultos quase todos os dias, né? Sexta-feira à tarde eu ainda estava comentando aqui no culto com os irmãos, que tinha culto de oração na primeira igreja que eu congreguei, depois que eu voltei, né, com 20 anos de idade. Era 1 hora ajoelhado, né, orando. Era eu, o pastor da igreja e o pastor Alcides. Ficava nós três orando 1 hora, na terça-feira, né, pastor? Aí nós tínhamos culto de oração na terça, aí tinha culto na quinta, tinha culto no sábado, tinha culto no domingo, tinha jovens, né? Tinha o grupo das crianças, lembram, crianças? Né? Para ver como a idade vai passando. O Emerson e a Alice foram queridos alunos meus na escolinha de crianças. Glória a Deus, né? Ou a idade. Né? Mas eu me lembro de cada reunião, eu guardo com muito amor e carinho toda a trajetória. E sabe, irmãos, que nada fazia nós parar. A gente trabalhava a mesma quantidade de trabalhar hoje. Trabalhava 5 dias por semana, não tinha carro, né? Mal e mal tinha uma bicicleta, né? Quando chovia era bicicleta e guarda-chuva. Aí, na minha bicicleta, eu levava a Kátia, e na época nós só tinha a Alessandra. Aí levava a Alessandra na cadeirinha ali na frente. E quantas chuvas, irmãos, nós pegamos assim, né? A Alessandra, ela era minha companheira para ir no culto dos homens no domingo. E aí eu me lembro que numa oportunidade despencou uma chuvarada, né? Que foi quase um temporal. E aí para proteger ela um pouco, e era no verão, para proteger ela, eu tirei a minha camisa e enrolei nela, mas não adiantou de nada, né? E vim sem camisa. Mas a gente nada impedia
a gente de estar junto, reunidos para celebrar o amor que a gente recebeu do nosso Pai. E aí o tempo vai passando, e aí a gente vai aprendendo e vai tendo conhecimento, e aí a gente deixa esse amor cair na rotina, deixa esse amor cair no cotidiano. É Deus que faz isso, irmãos? Eu não ouvi. É Deus que deixa cair na rotina? Eu ainda não ouvi. É Deus que deixa o amor cair na rotina? Somos nós. Aí nós mudamos as nossas prioridades, e isso tem bem a ver com a dinâmica de ontem. Aí a gente começa a priorizar as coisas que Deus nos deu, e esquecemos quem é que nos deu. Aí muitas vezes nós priorizamos coisas passageiras dessa vida. Que nem eu ministrei quinta aqui, eu disse que tem um texto que diz assim: olha, não se preocupem, né, e não desgastem a vida de vocês em adquirir riquezas deste mundo, dessa vida. Por quê? Porque as riquezas, todas as riquezas que a gente adquirir, todos os bens materiais que a gente adquirir, vai ter dois destinos: traça e ferrugem. Porque um dia nós não vamos mais estar aqui, mas os bens materiais vão ficar. O que vão fazer dos nossos bens, a gente não consegue nem imaginar. Mas o mais provável é que vá passando para outras pessoas, que aí já não vão valorizar, porque não vão saber o histórico de dificuldade que a gente teve para adquirir aquilo ali. Mas sabe que daí muitas vezes a gente troca o primeiro amor por essas coisas. A gente troca o primeiro amor por aquele desejo impulsivo de adquirir riquezas, aquele desejo incontrolável de adquirir bens materiais. Muitas vezes a gente troca o primeiro amor, sei lá, por tantas coisas, por distrações, por festas, enfim, viagens, passeios, trabalho. A gente acaba pegando a nossa vida e a gente quer organizar, a gente quer reorganizar, né? Geralmente, se a maioria que está aqui hoje tem a vida parecida com a minha, eu comecei a caminhada na fé sem nada, né? Comecei a caminhada na fé, nem emprego eu tinha. Tudo que eu tenho hoje foi Deus que me deu. Bens materiais, família, filhos, estudo, trabalho, tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Nada é mérito meu. Porque eu sempre costumo dizer que está cheio de gente aí fora com muito mais estudo do que eu, muito mais jovem do que eu, com muito mais capacidade do que eu, e eu provo isso para você. Eu provo isso para você porque você pode pegar qualquer jovem ou qualquer criança e coloca digitar do meu lado no celular, né? Pode digitar assim: minha casa é bonita. Até eu escrever, a pessoa do meu lado já escreveu no mínimo umas 5, 6 vezes, né? Mas ainda que eu já superei, já me modernizei, que eu não preciso mais ficar só no dedo indicador, né? Né? Não fico mais assim. Né? Não, aprendi a digitar com os polegares, na força do ódio, porque meu trabalho exigiu, porque se eu não aprendesse, eu não estava mais. Né? Mas para mim foi muito mais difícil. Então eu digo para você, tem muito mais gente mais capacitada e mais habilidosa do que todos nós no mundo e no mercado de trabalho. E por que nós temos o que temos e estamos onde estamos? Única e exclusivamente por causa da graça, do amor e da bondade de Deus. Amém? Então sabe que essa queda do primeiro amor, né? Ela não faz a gente parar de fazer as coisas. Muitas vezes nós continuamos fazendo coisas para Deus. Muitas vezes nós continuamos exercendo funções para Deus. Muitas vezes nós continuamos aprendendo sobre Deus.
Só que muitas vezes, até mesmo que a gente aprende, que era para nos aproximar de Deus, por causa da nossa mente, a gente abandona o primeiro amor. Aí a gente pensa assim, poxa vida, agora eu estou na graça. Então agora não existe condenação para mim. E não existe mesmo, amém? Amém? Não existe condenação para nós. Mas porque não existe condenação, essa verdade não pode se tornar um pretexto para a gente parar de praticar o que a gente praticava antes, quando a gente conheceu o amor do Pai. Não, é uma realidade que nos capacita a fazer mais. Amém? Porque agora não existe mais o preço a ser pago. Não existe mais o sacrifício a ser pago. Não existe mais o voto a ser feito e cumprido. Não. Já está tudo feito, amém? Sabe aquele receio assim de muitas pessoas de ouvir uma mensagem e pensar, poxa vida, se eu errar, o Espírito Santo se afasta de mim, pastor? Não, muito pelo contrário, o Espírito Santo te levanta e te ajuda, amém? Nós somos a habitação do Espírito, não precisamos mais pagar o preço para ser tocados ou visitados pelo Espírito Santo, o preço já foi pago, amém? Então nós somos a habitação, e sabe que, deixa eu pegar aqui o encerramento, irmãos. E sabe que Cristo, ele mostra, né? Que ali a primeira parte do texto diz assim, aquele que... Consegue botar o primeiro versículo aí, por favor? Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus, amém? Nós estamos crescendo juntos, graças a Deus. Deixa eu só ver se eu encontro aqui também. Versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Quem vocês acham que tem as 7 estrelas na mão e os 7 candelabros? Quem vocês acham? É o nosso Deus, amém? É o nosso Jesus. Ele que deu a visão para escrever, amém? E o que você acha que é as 7 estrelas? E os 7 candelabros? As 7 estrelas, ou melhor, deixa eu falar primeiro dos candelabros. Na época em que esse livro foi escrito para as igrejas da Ásia. E existia 7 igrejas nessa região. Então os 7 candelabros de ouro representam as 7 igrejas. E as 7 estrelas simbolizam os 7 pastores. Amém? Ficou bem claro? Então essa carta foi escrita para os pastores e para a igreja. Amém? E aí depois lá, no final do texto que a gente leu, a partir do versículo 4, que diz assim, olha, eu tenho contra que você abandonou o primeiro amor. Na versão da NTLH diz assim, porém eu tenho uma queixa contra vocês, é que agora vocês não me amam mais como me amavam no princípio. Aí o versículo 5 em diante, vem a solução. Por quê? Porque o nosso Deus não é Deus de julgamento, e nem tampouco um Deus de condenação, mas um Deus que faz nova todas as coisas, amém? Então se hoje nós estamos aqui, é culto de ceia sim, e você não precisa ter medo nenhum de participar, você pode participar com a total confiança que você é amado de Deus, e sabe que o nosso Deus, ele mostra que ele corrige aqueles que ele ama, amém? Então, se porventura algum de nós está sendo corrigido, saiba que você é muito amado de Deus, porque se Deus não quisesse saber de você, Ele ia deixar você cantando a música do profeta Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Ai pastor, que é isso, né?
É a música que está por aí, já faz tempo, né? Mas enfim, versículo 5 diz assim: lembre-se de onde caiu, se arrependa e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, tirarei o seu candelabro. Então essa palavra é mais para a igreja do que para os pastores. Amém? Do seu lugar. Mas aí continua e encerra dizendo: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Sabe que esse arrepender-se, lembre-se de onde caiu, né? Agora, mais 2 minutos nós vamos estar orando juntos. Eu peço que você reflita, aonde que começou a esfriar o seu primeiro amor? Eu já refleti, aonde que começou a esfriar o meu primeiro amor? Aonde que eu quis organizar a minha vida? Onde que eu quis organizar tudo que Deus me deu? E acabei deixando fora do pote da minha vida, né? Quem estava na dinâmica ontem vai entender. E acabei deixando de fora do pote da minha vida o que realmente importa. Faça uma reflexão sobre a sua vida. Aonde você caiu? Ou seja, Jesus pergunta assim: o que eu te fiz para você deixar de me amar como me amava antes? Em que momento da sua vida que o meu amor não foi mais suficiente para você? Que a minha graça não foi mais suficiente para você? Em que momento da sua vida que a sua fé em mim não foi mais suficiente para você? Em que momento da sua vida que você deixou de acreditar que eu sou o provedor das suas finanças? Em que momento da sua vida que você quis tomar a rédea da sua vida e reorganizar? E assim, deixando o primeiro amor para trás. Lembre-se de onde caiu, se arrependa, ou seja, renove a sua mente. Esse arrepender-se nós já aprendemos há muito tempo. Não é um momento para nós se atirar e chorar e suplicar perdão. Não, é renovar a mente, né? Renovar a mente com o que, pastor? Com as verdades do amor de Deus e da suficiência da graça sobre a vida de cada um de nós. Amém? E pratique as obras que praticava no princípio, ou seja, como nós já falamos aqui, tudo que nós fazíamos e toda a nossa vida era por causa que nós amávamos a Deus, não por causa que era nossa obrigação, não por causa, não, eu tenho que ir lá porque o pastor pediu para eu ir, eu tenho que fazer porque o pastor mandou eu fazer. Hoje estou cansado, passei um dia estressado no trabalho, mas aí tem o meu líder de PG me xaropeando para ir na reunião. Vou lá porque senão ele vai me mandar mensagem depois, perguntando por que eu não fui. E aí a gente não vê mais que isso é um amor e um cuidado da parte de Deus para você, através de nós. Amém? Sabe quando um líder de pequeno grupo, quando um pastor auxiliar, quando uma pessoa pergunta para você se você está bem, né? O que aconteceu que você não conseguiu estar junto? Não é para xaropear ninguém, mas é para demonstrar para você o tamanho do amor de Deus por você, através de nós, que está em nós, né? Abrindo mais um entre parênteses, né? Sexta-feira estava chovendo, né? Nós tínhamos reunião lá no pequeno grupo em Taquara, né? E olha, irmãos, eu vou dizer para vocês, eu amo aquele povo lá, né? Na verdade, eu amo toda a igreja, né? Vocês para mim são a minha família eterna, né? E aí eu não pensei que eu estava tão mal de visão, né? E aí chovendo, escureceu. E aí a pista não tem os sinalizadores, né? E também não tem o desenho da faixa. E aí eu olhava assim, aonde vinha carro, e eu imaginava, né, o trajeto da faixa, que eu faço aquele trecho ali, seguido levando o pessoal do serviço. E assim a gente foi, né? E valeu muito a pena.
valeu muito a pena, porque nós pudemos estar juntos em família. Porque a primeira coisa que eu pensei, eu digo, poxa vida, nós temos irmãos lá, tem família nossa lá, que não consegue estar junto com a gente aqui em Parobé. E aí eu digo, poxa vida, se a gente não vai, aí o pessoal vai ficar uma semana sem se reunir, sem aprender. Então fomos, né? E foi uma bênção. Então, o amor verdadeiro, irmãos, para a gente finalizar, né? Resumindo, se eu fosse resumir numa palavra só, como que é o amor verdadeiro? O amor verdadeiro, ele não é um discurso, ele não é discursivo. Ele é um amor prático, visível e demonstrado. Amém? E sabe que, resumindo em uma palavra, eu resumiria na palavra prioridade. Porque a mesma comparação que o que nos uniu à pessoa que nós amamos foi que ela era a nossa prioridade de vida, Cristo é a nossa prioridade, porque Ele que nos deu a vida eterna. Amém? E para encerrar, irmãos, né? Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Quem é o vencedor? Quem é o vencedor? Todos os vencedores que estão aqui se coloquem em pé. Amém? Glória a Deus! Glória a Deus!